Boa tarde a todos. Meu nome é Camila de Jesus Pereira Pinto. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, e faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, também do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Hoje, como parte da programação dos nossos seminários internos do laboratório, eu vou apresentar o artigo publicado esse ano, que tem como título um ensaio de campo em grande escala com atraentes iscas tóxicas de açúcar, ATSB, para o controle de mosquitos vetores da malária no Mali, na África Ocidental. O objetivo desse ensaio foi avaliar a eficácia dessas iscas tóxicas com açúcar no Mali, onde a transmissão sustentada da malária ela ocorre apesar do uso de redes inseticidas de longa duração. A malária ela é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, em que há 4 espécies principais causadoras da doença, e dentre estas, a Plasmodium falciparum é a principal responsável pela forma clínica grave da doença e pelas mortes. Esses parasitas eles são transmitidos através da picada de mosquitos fêmeas do gênero Anopheles. Na África, a malária ela é uma das doenças mais devastadoras e as principais espécies transmissoras desses agentes etiológicos são Anopheles gambi, Anopheles colusi, Anopheles finestres e Anopheles arabiensis. O ciclo de transmissão da malária ela se dá quando uma fêmea de mosquito Anopheles infectada ela faz um repasto sanguíneo no hospedeiro vertebrado e realiza a inoculação na corrente sanguínea dos esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão infectar as células do fígado, lá eles vão sofrer uma modificação e essas formas modificadas vão se romper e vão liberar merozoítos que vão infectar células sanguíneas, né? Os eritrócitos. Nos eritrócitos, esses merozoítos eles vão se multiplicar assexuadamente e vão se desenvolver numa outra forma. Essa forma, que é o trofozoíto, ela vai se diferenciar em gametócitos que podem ser ingeridos por um mosquito Anopheles durante um reparto sanguíneo, reiniciando o ciclo, né, com a formação de zigoto, desenvolvimento de oocinetos, oocistos e esporozoítos, respectivamente. Esses esporozoítos vão se deslocar para a glândula salivar do mosquito, que podem ser, então, transmitidos novamente por um hospedeiro vertebrado quando de um reparto sanguíneo por essa fêmea. Atualmente, os métodos de controle desses vetores, eles consistem basicamente na utilização de redes inseticidas de longa duração, na pulverização residual interna e no controle de larvas. A alimentação açucarada ela é extremamente importante para o vetor da malária. Assim, fontes de açúcar, né, no ambiente, elas atuam como um regulador da dinâmica populacional desses mosquitos. Então, nesse cenário, as iscas atrativas tóxicas de açúcar, elas funcionam como um sistema de controle desses mosquitos, uma vez que ela explora a necessidade tanto de machos quanto fêmeas de fazerem uma alimentação açucarada, né? Os ATSBs, que eles podem ser aplicados ou como spray na vegetação, ou também incorporado em estações de iscas, eles são compostos basicamente por uma isca atraente para uma espécie de interesse e também contém a toxina oral misturada com açúcar como estimulante alimentar. E essas toxinas podem ser as mais diversas, dentre carbamatos, piretroides, espinosinas e RNA de fita dupla, por exemplo. Experimentos anteriores em Israel e no Mali já demonstraram excelentes resultados do uso dessas iscas açucaradas tóxicas para o controle de mosquitos. Então, por esse motivo, esse trabalho em especial, ele testou o potencial impacto dessas iscas por diferentes critérios, né? Seja a densidade de vetores, taxa de infecção de esporozoítos ou taxa de inoculação entomológica, por exemplo. Então, para esse trabalho, 14 vilas na província de Kens, no Mali,
que eram acessíveis de carro e dentro de 10 quilômetros do Rio Níger, foram selecionadas em 2016 para pesquisas de base, né? Pesquisas entomológicas de base. E eles chegaram à conclusão de que as espécies dominantes eram Anopheles colusi e Anopheles gambiae. Esses dados eles foram importantes para os experimentos que seguiriam em 2017, onde mais de 90% dessas vilas apresentavam cobertura de redes inseticidas de longa duração e nenhuma outra intervenção anti-mosquito. Então, nos experimentos de 2017, das 14 vilas selecionadas, 7 foram separadas para utilização com as iscas açucaradas tóxicas e 7 dessas vilas foram utilizadas como controle. Também nessa época eles definiram as condições climáticas, onde eles determinaram quais eram os meses mais quentes, os mais frios, a precipitação total anual média, quais eram as estações chuvosas e qual era o período seco. Primeiramente, eles queriam definir a taxa de alimentação do vetor com açúcar natural versus a taxa de alimentação daqueles alimentados em estações atraentes de isca com açúcar. Então, em 2016, eles fizeram um experimento de 2 dias, em que eles coletaram mosquitos em 7 aldeias escolhidas aleatoriamente, todos os meses, com 10 armadilhas CDCs. O experimento, a cada dia, teve uma duração de 12 horas, onde eles instalavam às 18 horas e recolhiam às 6 da manhã, isso de abril a dezembro. E 2 estações de iscas ASBs, ou seja, que não possuíam toxina, mas possuíam um corante alimentar de cor verde, eram instaladas a cerca de 1,8 metros acima do solo, isso por 12 horas, né? E, após isso, foi feito um teste de antrona para determinar a presença de açúcar no organismo dos espécimes recolhidos. Para determinar o teor, né, de açúcar no intestino de um subconjunto de 350 machos e 350 fêmeas, de cada aldeia e de cada mês, um teste de antrona a frio modificado foi feito a 0,15% de antrona em ácido sulfúrico a 71,7%. Então, os mosquitos que foram esmagados, eles foram examinados após uma incubação a 60 minutos e a 25 graus Celsius, e as farinhas de açúcar, elas foram identificadas pela presença ou ausência da coloração azul. Então, se a amostra desse coloração azul, é porque era positiva, e se desse negativa, a coloração da amostra seria amarela, como na figura ao lado. As ATSBs, elas eram compostas pelo ingrediente ativo dinotefuran a 0,11%, 1% de Baetistab, que é uma substância, um produto contendo aditivos antibacterianos e antifúngicos, 77% de açúcar mascavo e 22% de xarope de tâmaras. As ASBs eram semelhantes às ATSBs, porém sem a presença da toxina e com a presença de corante alimentar, né? Essas estações de iscas, elas eram feitas de uma estrutura de plástico retangular branca, com cobertura de membrana plástica preta permeável à picada de mosquito e permeável à emanação, né? Então, 100 gramas da isca eram inseridos, então, nas 16 células dessas membranas, como na figura ao lado. E essas ATSBs, elas foram instaladas 2 por casa nas aldeias selecionadas para tratamento. Para o estudo da composição da população de vetor em 2017, amostras mensais, 3 meses antes do pico da temporada de mosquitos, em abril, e até 2 meses após o pico da temporada, em dezembro,
foram feitas. E para determinação da densidade populacional de vetores, os métodos de captura utilizados foram as armadilhas CDC, a captura de pouso em humanos, a malese armadilhas e a captura de sprays de piretro. Então, para a utilização das armadilhas CDCs, foram utilizadas 10 unidades dessas armadilhas, colocadas ao ar livre, em uma distância de 10 metros entre si e de 5 metros de distância das casas. Elas foram instaladas às 18 horas e foram recolhidas às 6 horas da manhã. Isso foi feito uma vez por mês. A captura em humanos foi feita utilizando 4 voluntários do sexo masculino. Estes ficavam sentados em cadeiras imóveis, 2 do lado externo e 2 do lado interno. Os situados do lado externo ficavam a uma distância de 5 metros e os que estavam do lado interno, eles estavam em casas separadas. E a cada 2 horas, das 18 às 6 horas, era feito uma troca de locais. Para as armadilhas malese, foram utilizadas 10 armadilhas de 6 metros, estas afastadas do centro das vilas e também afastadas das casas em uma distância de 10 metros. Isso também respeitando o horário das 18 às 6 horas da manhã. Para as capturas de spray de piretro, 10 quartos foram utilizados em 10 casas separadas por aldeia para determinar a densidade de mosquitos em repouso nas casas. A determinação da idade foi feita utilizando 200 fêmeas aleatórias coletadas por cada método de captura, e a idade fisiológica de cada uma delas foi definida através da dissecção dos ovários e contagem de dilatação nos ovaríolos. A classificação, então, se deu pelo número de ciclos gonotróficos que cada uma passou, seja 3 ciclos ou menos, ou 3 ou mais ciclos. A taxa de inoculação entomológica, ela é uma medida de exposição aos mosquitos infectados e é definido como um produto da taxa de picadas dos mosquitos e da taxa dos esporozoides, que no caso foi definido pelo teste ELISA realizado. O teste ELISA foi utilizado para a determinação da infecção por esporozoides e utilizados 150 fêmeas de Anopheles gambiae, coletadas por cada método de captura, por cada aldeia e por cada mês. A espécie utilizada para esse teste foi a Plasmodium falciparum. As análises estatísticas para os experimentos de 2016 foram feitas através de um modelo linear misto generalizado para um resultado distribuído de Poisson. Como houve uma superdispersão dos dados, foi feita então uma análise binomial negativa, e os efeitos fixos definidos foram mês, tratamento, Antrona versus ASB e a interação de mês e tratamento. A porcentagem média de modelo, o erro padrão e o IC de 95% da diferença entre as medidas também foi apresentado. Para os experimentos de 2017, a densidade populacional também apresentou uma distribuição de Poisson e uma superdispersão, onde uma análise binomial negativa foi feita para os dados de CDC, armadilha malese e a captura de spray de piretro. Captura em humanos também. Os efeitos fixos foram as armadilhas para mês, tratamento e interação de mês e tratamento, né? Os efeitos fixos para a taxa de inoculação entomológica foram grupo, mês, interação de grupo e mês. Todas essas análises foram feitas através do SAS 9.4. Nos experimentos de 2 dias, lá em 2016, o número médio das fêmeas das aldeias de controle que se alimentaram de iscas, ou melhor, de açúcares
de açúcar natural atingiu um máximo de 44,9% de captura em agosto. Os machos, por sua vez, atingiram uma alimentação máxima açucarada de 45,1% em setembro. Né? Quando da apresentação das iscas açucaradas, houve uma diminuição na alimentação de fontes naturais e a porcentagem de mosquitos positivos para a antrona, ela foi excedida, né, para aqueles marcados com as iscas açucaradas. Então, no controle, nos locais de controle, o número médio de fêmeas que se alimentaram nas iscas açucaradas atingiu um máximo de 35% de captura, aí em torno de 17,57 indivíduos, né? Isso em setembro. E em agosto, por exemplo, fazendo uma comparação com o dia 1, né, foi de apenas 17%, né? Aí, girando em torno aí de mais ou menos 10,86 fêmeas por captura. O número de machos, por sua vez, alimentados com as iscas, atingiu um máximo de 39% da captura em agosto. Né? Enquanto que aqueles que se alimentaram das fontes naturais de açúcar foram apenas 22,3%. Então, se a gente comparar com o dia 1, essa redução ela é bem drástica, né? Você cai de 22,57% para 8% apenas de indivíduos capturados. As figuras aí apresentadas, elas mostram a comparação do número médio das fêmeas e machos de Anopheles gambiae que foram coletados pelas diferentes armadilhas utilizadas neste experimento, né, nas aldeias tratadas e nas aldeias utilizadas como controle. Então, o que percebe-se é que a densidade populacional dos mosquitos, ela não foi significativamente diferente de abril até o final de maio, que foi o período do monitoramento de pré-tratamento. Porém, após a apresentação das iscas tóxicas açucaradas, houve uma maior captura média das armadilhas CDC em setembro para as fêmeas e houve uma queda aí de 53,4% após o tratamento com as iscas açucaradas tóxicas. Por outro lado, o número médio máximo de machos capturados se deu em agosto e houve uma redução de 57,4% quando tratadas com as iscas açucaradas. Para as outras armadilhas, a gente percebe o mesmo padrão, né? Para as armadilhas malese, por exemplo, a gente observa uma maior captura para fêmeas em setembro, com uma redução de 43,3% após a utilização das iscas açucaradas tóxicas. E para os machos, a maior coleta se deu em agosto, com uma redução de 41,9% nos locais tratados. Já para a coleta via spray de pireno, a gente percebe uma maior coleta tanto de machos quanto fêmeas em setembro, porém, para fêmeas, houve uma redução de 48,7% nos locais tratados e para os machos a redução foi de 45,6%. No que diz respeito à captura em humanos, tanto na área externa quanto no interior das casas, percebeu-se que no interior o número máximo das fêmeas capturadas se deu em setembro, com uma média aí de 85,36 fêmeas nos locais controle, e foi reduzido para 68,5% nos locais tratados. Isso representa uma redução aí de 19,8% no número de fêmeas capturadas. Já ao ar livre, o número máximo de fêmeas nos locais de controle foi uma média de 92,21 espécimes capturados. Isso também em setembro. Porém, esse número cai para 67,93
fêmeas nos locais tratados, representando aí uma redução de 26,3%. Essa figura 3, ela representa o número de fêmeas Anopheles gambiae que foram coletadas por vila e que passaram por 3 ou mais ciclos de postura de ovos em todos os meses. Então, de imediato, a gente já percebe que houve uma redução do número de fêmeas após o tratamento em maio, medido por captura em humanos. E o que a gente percebe também é que houve um maior número médio de fêmeas mais velhas em outubro nas aldeias controle, enquanto que nas aldeias tratadas com as iscas açucaradas tóxicas atrativas, esse número caiu drasticamente para 1,6 fêmeas. No que diz respeito à taxa de inoculação entomológica e a presença de esporozoítos em mosquitos capturados em voluntários humanos, percebeu-se que, após o tratamento com as ATSBs, houve altas reduções, em torno de 70% a 100% dentro das casas e de 84,95% a 100% ao ar livre. Isso na média mensal dessa taxa de inoculação. Em setembro, por exemplo, essa taxa de inoculação nas casas das áreas controles, era muito alta, em torno aí de 70,71%, enquanto que dentro das casas tratadas com as iscas açucaradas tóxicas, esse valor era de apenas 10,71 fêmeas. No mesmo mês, que seria setembro, ao ar livre, no local de controle, essa taxa de inoculação foi de 57,93 fêmeas, enquanto que para os locais tratados com as iscas tóxicas foi de apenas 6,45 fêmeas. No interior das residências, houve uma diminuição nas taxas mensais de esporozoítos de Plasmodium falciparum. Então, essa taxa média de mosquitos com esses esporozoítos positivos, dentro das aldeias controle, variou em torno de 0,84% a 3,8%, enquanto que esse valor ele variou de 0,38% a 0,61% dentro das aldeias tratadas com as ATSBs. Ao ar livre, a taxa média dos mosquitos positivos para esporozoítos nas aldeias controles, ela variou aí entre 0,59% a 3,5% sem mosquitos positivos em abril ou dezembro. E nas aldeias tratadas, a taxa de infecção de esporozoítos ao ar livre, ela variou aí de 0,28% a 0,57%, sem presença de esporozoíto ou sem esporozoíto detectado de abril a julho e de novembro a dezembro. O que essa figura 4 mostra é a comparação do número médio dos mosquitos fêmeas esporozoítos positivos de todas as armadilhas utilizadas neste experimento, tanto nos locais de controle quanto nos locais tratados com as iscas atrativas tóxicas de açúcar. Então, o que a gente percebe é que os mosquitos que foram amostrados por todos os métodos de coleta e testados pelo ELISA sanduíche, para os esporozoítos, eles foram negativos durante os 2 primeiros meses dos locais, tanto de controle quanto do tratado, que seria aí abril e maio, e de julho a outubro, quando essas capturas elas se tornaram maiores, essas fêmeas positivas para esses esporozoítos, elas foram reduzidas, de 84% a 95% nos locais em que essas iscas açucaradas, essas iscas açucaradas tóxicas, elas foram utilizadas em comparação com os locais de controle. Com base nos resultados obtidos, os autores desse trabalho eles discutem que essas iscas
açucaradas atrativas tóxicas, elas possuem um efeito de diminuição que são significativos na presença dos vetores da malária. Isso envolve a densidade do vetor, o número de picadas, a quase eliminação das fêmeas consideradas velhas que passaram por pelo menos 3 ciclos de postura. Além disso, esse estudo ele utilizou esse sistema de iscas açucaradas tóxicas com um ingrediente ativo que é o dinotefuran. Esse ingrediente ele é um agonista neonicotinoide do receptor da acetilcolina, que tem efeito no sistema nervoso dos insetos. Porém, para os mamíferos ele apresenta baixa toxicidade e aí eles levantam que isso seria melhor para a utilização no meio ambiente. Eles discutem também que após as estações, né, das iscas açucaradas, as ASBs, os resultados eles mostram que há uma alta proporção de mosquitos na busca pela alimentação sanguínea nessas iscas em vez de fontes naturais de açúcar. Esse comportamento ele se mantém em todas as estações. Então, eles levantam que tanto as iscas açucaradas quanto as iscas açucaradas tóxicas, elas competem favoravelmente com as fontes de açúcar que são disponíveis localmente, né? As estações de iscas, essas ATSBs, ao ar livre, elas foram utilizadas em 7 aldeias experimentais e foi associada a altas reduções na densidade populacional de fêmeas e machos de Anopheles gambiae. Esses resultados, eles foram semelhantes a estudos anteriores que ocorreram tanto em Israel quanto no Mali. Os autores consideram também que os impactos reduzidos à medida que as densidades populacionais elas aumentaram durante a estação chuvosa, ela se deu porque a área experimental ela se localiza nas várzeas do rio Níger e isso causaria um influxo maciço de mosquitos mais jovens dos campos de arroz para as aldeias de cultivo de arroz, né? Além disso, as reduções populacionais em outubro a dezembro, elas foram maiores do que durante os meses de pico de transmissão, que seria julho e agosto. Provavelmente isso se deu por causa da seca que foi observada nos criadouros vizinhos e que limitariam o aparecimento, né, de novos mosquitos. Conforme mostrado nesse estudo, após a utilização das iscas açucaradas tóxicas ao ar livre, houve uma diminuição no grupo ou no número das fêmeas consideradas mais velhas, né? E essa hipótese é que isso ocorra uma vez que no tratamento contínuo com essas iscas tóxicas, a exposição dos mosquitos à toxina e a mortalidade do mosquito, ela vai aumentar com a idade que é maior nos grupos das fêmeas mais velhas. Os resultados deste estudo, eles mostram como que o uso dessas estações, dessas iscas, né, dessas estações de iscas ATSBs ao ar livre, elas então podem reduzir significativamente o número de fêmeas infectantes que são capazes de transmitir esporozoídes aos seres humanos através da picada. Os autores do trabalho, eles discutem que as populações de mosquitos, elas foram pequenas nos meses mais secos. E este pode ser o período em que essas iscas elas têm uma maior e melhor eficiência. Além disso, eles discutem também que a associação das iscas açucaradas tóxicas externas com as redes inseticidas de deuterametrina internas, em comparação com as redes sozinhas, elas reduziram a taxa de inoculação entomológica mensal dentro das casas em mais de 80%. Isso quando a transmissão era alta. Quando a transmissão era baixa, eles reduziram em 100% essa taxa de inoculação. Ao ar livre, onde essas estações de iscas elas foram colocadas,
essas reduções de taxa de inoculação, elas foram para 92% e também atingiram 100% nos meses de baixa transmissão. Então, essas ATSBs, elas controlam as populações internas e externas de mosquitos. Isso se torna ainda mais importante quando se busca, né, a eliminação da malária nas mais diferentes regiões, nas mais diferentes localidades. Além disso, essas iscas açucaradas tóxicas, elas também podem ser úteis no manejo da resistência a inseticidas e em programas de gerenciamento integrado. Por fim, os autores concluem que as iscas atrativas tóxicas de açúcar, elas competem com as fontes locais de açúcar e que o seu uso ele tem impactos significativos na densidade populacional do vetor, na proporção dos grupos de idade, na incidência de infecção de malária nos mosquitos e na taxa de inoculação entomológica. Eles concluem também que o uso de estações de iscas tóxicas com açúcar, elas podem obstruir a transmissão do parasita na estação seca, o que pode ser uma nova ferramenta para combater a malária. Eles levantam que mais estudos precisam explorar os benefícios do uso dessas iscas nos mais diversas configurações geográficas, tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Obrigada.